dia era algo mais natural, como a gente pode observar aqui. E aí a gente começa já para o final da década, né, dividindo mais ou menos assim, a influência do disco music, do black music, do rock nacional também. Então nós temos aqui as discotecas, era baladas? Baladas. Era isso. Com muito brilho, muito metal, muito metálico. Tudo muito impactante. Pode passar muito. E essa é a nossa releitura sobre a década de 70. Agora com vocês, a década de 80 com a Pamela e o Samuel. Veio Pamela. Aquela Gente, nos anos 80, eu acho que a palavra que pode definir ela, esta década, é revolucionar. Se pegarmos o contexto histórico da década de 80, a gente vai conseguir identificar toda uma recuperação à Guerra Fria, uma passagem do processo industrial para o digital. Então você vai encontrar referências como Cyndi Lauper, Madonna, toda a questão do feminismo e também da cultura drag, muito forte nesta década. E aí onde que a gente entra através da maquiagem? A maquiagem em si, da década de 80, que ela vai explicar, ela vai contextualizar toda a história que se passou naquele período. Uma história de luta, de revolução, de processo de autoconhecimento e descobrimento sobre o próprio corpo. Então tudo que vemos a partir desses slides, eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque é como se fosse um compilado de tudo que aconteceu desde a década de 60 até o período que estamos agora. Porque é como se fosse uma releitura sobre quem nós somos. E aí, agora, é com a minha amiga Pamela. Bom dia, gente. Meu nome é Pamela e eu vou falar um pouco mais da maquiagem dos anos 80. Então, como que era a maquiagem dos anos 80, né? Então, os anos 80 foi uma década que veio com muita extravagância, né? Com muitas cores, era tudo muito elaborado. Naquela década não existia fumado. Hoje em dia a gente espuma, naquela década era papa, passou ali e ficou. Então as cores naquela década, né, eles usavam muito azul elétrico, que é essa cor, e o roxinho elétrico também, era tudo muito exagerado, rosa, boca vermelha, né, e o que é mais interessante também é a parte do blush. Quando eu estava fazendo esse trabalho, eu achei assim, interessante. Hoje em dia a gente usa o blush na bochecha, né? E na década de 80, o blush era feito como contorno, né? Eles usavam muito a parte do blush como contorno. Então pegava nessa parte do contorno até a subidinha da sobrancelha. Então era uma cor muito forte, né? Que era o rosa, que era um tom de tijolo, né? E para iluminar, eles passavam na parte do blush. Então a iluminação era toda na parte do blush, então ficava aquelas linhas muito marcadas. E uma coisa interessante também que eu achei foi a parte da base. A base eles usavam um tom ou dois abaixo da cor, então ficava aquela pele muito branca. Então tudo que você passava naquela pele realçava ainda mais. Então o blush ficava muito mais pesado, a sombra ficava muito mais forte, o batom, tudo era muito marcado. Naquela época também, naquela década, eles usavam muito cílios postiços. Hoje em dia também eu uso cílios postiços. E naquela década eles usavam também cílios postiços bem elaborados, muito extravagantes, né? E eles também marcavam muito a sobrancelha. Hoje em dia a gente quer uma sobrancelha mais natural possível, né? E lá, não, eles usavam aquela sobrancelha muito marcada. Com aquele elástico, aquele desenho, aquela sobrancelha que chegava primeiro, né? Era um olho da sobrancelha. Então, quando vocês iam no evento, as pessoas iam, então a sobrancelha era o foco dali, a sobrancelha, o olho e os lábios. E as cores daquela década, como eu falei, eram as cores pink, né? Era laranja, era uma cor mais... era vermelha, era aquelas cores, tudo neon. Tudo que chegava primeiro era moda. Então, até nas roupas que o Samuel vai falar, de roupa, a moda, né, Samuel? Então, ele vai falar um pouco mais sobre a moda e toda essa tendência dos anos 80. Só um adenozinho sobre maquiagem da década de 80. Hoje em dia a gente não tem tantas referências
a não ser o batom marcante. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitas referências de maquiagens atuais de noivas, até da cor terracota como blush, que até mesmo que ela estava utilizando, que é bem suave, mas que eleva o olhar e faz com que você pareça bem mais chique. Vamos falar um pouco sobre a moda. A moda da década de 80, ela vai vir com bastante impacto e brilho, não vou mentir não. A gente vai perceber bastante destaque da cor amarela, azul, o neon ele aparece de vez em quando, mas não tão gritante quanto as cores primárias. Vamos estar tendo grandes referências que não estão apresentadas aqui em si, porque é um processo muito curto do período, mas a ginástica ela está muito influenciada, porque é onde as mulheres param de serem trabalhadoras domésticas para começarem a se autovalorizar, sair daquela questão de só serem donas de lares como homemakers, e sim para simplesmente focarem no seu processo pessoal de trabalho. Então você vai ver literalmente a gente utilizando roupas mais despojadas, mais à vontade e confortáveis para a figura feminina. Claro que com grandes influências de outras décadas, que são aquelas questões da cintura, do pós-alto, mas você consegue descrever a década de 80 na moda como um pouco mais de leveza, certo? E é isso. Aqui está algumas referências de questão de maquiagem e cabelo estético, como eu pude transcrever para vocês a questão da mulher. É algo um pouco mais selvagem, o famoso savage. A gente vai ter bastante configuração do cabelo voltada para não chega a ser um black power, mas é como se fosse uma desconfiguração do liso, que é para tirar aquela um frisado, um frizz, que é para tirar aquela questão de toda hora ter que ficar utilizando o produto, alisando. Inclusive a gente usava muito parabeno naquele período, então teve essa transformação em relação a como a mulher se enxerga. Literalmente a década de 80 é voltada para a mulher. Pode passar, por favor. E é isso, gente. E só para lembrar também, as décadas que a gente apresentou aqui, vocês podem ver que todo ano, toda década, a gente está sempre se renovando, né? Tipo, a cintura alta estava